Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Cristo, aquele que vive e que vê, esteja contigo. E eu quero hoje, meu irmão e minha irmã, te convidar a meditarmos em uma palavra, que está lá escrita em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o 13, e nós iremos ler do versículo 1 em diante. Mas antes disso, eu quero te convidar a deixar o like e a compartilhar esse vídeo com os teus irmãos. Uma palavra que venha nos edificar, que venha nos fortalecer nessa caminhada cristã e como cristãos, né? Como eu costumo dizer, que dizemos ser. Então, meu irmão, vamos à palavra, não vamos nos alongar. Em Mateus capítulo 13, versículo 1. Jesus vai dizer: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Me corrigindo, isso é Mateus dizendo, na verdade não é Jesus. Ainda não entramos na parte do texto em que Jesus começa a falar para os seus discípulos. O versículo 2 vai dizer: uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. E por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Então Jesus saiu para assentar-se à beira-mar, para refletir, para meditar, para orar. Mas ali, vamos conjecturar, a multidão ao vê-lo vai ao seu encontro para ouvir as palavras daquele Nazareno. Nazareno, que quer dizer desprezado. E todos se chegam a ele para ouvi-lo. E vamos conjecturar que tem uma multidão aglomerada. Então Jesus, para não acabar ocasionando nenhum tumulto, ele sobe ao barco. E ali ele começa a ensinar. No versículo 3, Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas. E até hoje Deus nos fala por meio de parábolas. E cabe a nós, através do Espírito Santo de Deus, discernirmos o que Deus quer nos dizer. E ele fala, agora o Cristo, Jesus, como está escrito: eis que um semeador saiu a semear. Versículo 4. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves a devoravam. Então, conjecturamos que um certo homem saiu para semear sementes em um determinado campo. E uma parte daquelas sementes acabou caindo próximo do caminho. Como está escrito, à beira do caminho. Sabemos que a nossa Bíblia, de idioma português, ela é transliterada do hebraico, pois a Bíblia original ela foi escrita em hebraico, parte em aramaico e grego. E que não existe tradução direta do hebraico para o português. Mas o Novo Testamento, como sabemos, ele foi escrito em grego. E continuemos na palavra. O versículo é o 5. Ele diz: outra vez parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. E logo brotou, pois o solo não era profundo. Versículo 6. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Os próprios espinhos, ao crescerem, sufocaram as plantas. E versículo 8.
Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, a 60 e a 30 por um. E o versículo 9, Jesus finaliza dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra nos ensina, através do nosso irmão Shaul, Paulo de Tarso, que nos últimos dias as pessoas terão nos seus ouvidos com uma coceira como comichões, quando vão se deparar em ouvir a verdade. No último vídeo falei, esse vídeo não é para todos, essa palavra não é para todos, infelizmente. Poucos serão alcançados, mas que esses poucos que sejam alcançados estejam suas vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, como está descrito em João, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, que o verbo, a palavra, se fez carne. E o verbo e a palavra que se fez carne, como conhecemos, é Jesus, ou Cristo. Então quem tem ouvidos, ouça a verdade e discirna. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que um homem saiu para semear. Mas muitas das vezes que escutamos essa parábola, esses versículos, pensamos que o homem ia a caminho e as sementes caíram. Não, na verdade ele saiu para semear no campo. E o que é o campo dos nossos dias atuais? A nossa vida contemporânea. O campo é a terra. É o mundo. É os continentes, é os países, é as cidades. O campo é a tua igreja. O campo é a tua casa. E ali Jesus fala que algumas sementes caíram próximo ao caminho. Subtende-se que é o caminho, muito provavelmente, onde as pessoas passavam. Onde havia trânsito de pessoas. Ou também se referindo a ele próprio como caminho. Aquelas sementes caíram próximo do caminho. Aquelas pessoas chegaram próxima dele. Mas provavelmente essa seja a interpretação. Mas infelizmente, como está descrito no versículo 4, veio as aves e a devoravam. Todas aquelas sementes, todas aquelas pessoas que chegaram próximo do caminho, mas infelizmente não conheceram o caminho. E ele continua dizendo que outras sementes, me corrigindo, caíram em solo rochoso. Naquele mesmo campo existia um solo rochoso, mas ele jogou as sementes. Mas infelizmente, devido à superficialidade da terra, por ela não ser profunda, aquelas sementes não brotaram. E quantos vão ouvir a palavra de Deus? E a palavra de Deus não vai brotar em seus corações e em suas vidas, por serem pessoas artificiais, rasas da presença de Deus. No 6 ele vai dizer que outras, e corrigindo, no 6 ele diz: quando veio o sol, as plantas a queimaram. Quando veio o sol, as plantas se queimaram. Hoje eu estou errando demais, mas é assim, meu irmão. E por não terem raiz, secaram. Isso ele continua falando das sementes que acabaram caindo em solo raso. Aqueles que são superficiais. O 7 ele diz que outras sementes caíram. Muito provavelmente o semeador jogou no meio de espinhos. Mas infelizmente, quando os espinhos cresceram, acabaram sufocando aquelas sementes. E quando os espinhos da vida acabam chegando na vida de alguns cristãos, acabam sufocando eles. E sabe qual é o maior espinho da nossa era na vida de um cristão atual? É o dinheiro. Pode ter certeza. Muitos se sufocam
devido à escassez de dinheiro, devido à falta de dinheiro, devido, ou às vezes por ter abundância de dinheiro também, acaba sufocando-os, afastando-os do seu objetivo, do seu alvo, que é Cristo, como Paulo disse, que devemos seguir e buscar o alvo. Mas existe uma esperança para nós. No versículo 8, o Cristo, o Messias, ele diz que, contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, glória a Deus. E essa colheita ela deu a 100, a 60 e a 30 por um. Louvado seja o nome do Senhor. E no 9 ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Apesar de ter caído sementes à beira do caminho, naquele terreno mais próximo do caminho, apesar de ter caído sementes num solo raso, superficial, e vindo o sol as queimaram, apesar de terem caído sementes num solo onde havia espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, mas também caiu sementes em um solo frutífero, rico. E essas sementes acabaram produzindo 100, 60, 30 vezes mais, meu irmão. Ela multiplicou o amor de Deus e a misericórdia de Deus no mundo, naquele solo, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no seu continente, na sua família. Mas o versículo 10 nos diz que então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que ele falas por meio de parábolas? Os discípulos não entenderam. E vou ser sério para você, não é fácil entender as coisas de Deus. Porque se os discípulos não entenderam que estava com o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado em pessoa, em matéria, quanto mais nós. E o versículo 11 vai dizer que Jesus respondeu: porque a vós e a outros, foi dado conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi concedido. Então já o próprio Jesus fala que alguns foram dados discernimento, a compreensão da palavra, mas a outros, infelizmente, não. Infelizmente, essa é a palavra. Que Deus tenha misericórdia desses que, infelizmente, não foi revelado o mistério do reino dos céus. E o 12 ele fala: pois a quem tem, mais lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que tem será dado mais, pois ele vai multiplicar, se ele for um bom semeador. Mas aquele que tem um pouco, lhe será tirado, se ele não for um bom semeador do evangelho, das boas novas, da palavra de Deus, do reino de Deus, da justiça de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, meu irmão. E o 13 diz: por isso lhe falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Então muitos ouvem, muitos enxergam, mas infelizmente não compreendem a palavra de Deus, os propósitos de Deus, os objetivos de Deus em suas vidas. O processo é duro, a dor pode ser forte, mas temos que ter a certeza que temos um Pai, um Abba, um Deus todo-poderoso que está no controle da situação. Porque Jesus, no versículo 14, vai finalizar dizendo que nele se cumpriu a profecia de Isaías: ainda que continuamente estáis ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. E ele finaliza com palavras duras e tristes.
Ele diz: posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutam com seus ouvidos e fecham seus olhos, para evitar que enxergue com os olhos e ouça com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Infelizmente, meu irmão, alguns vão passar por isso. Infelizmente, alguns se encaixam nesta passagem. Mas continuemos. Ele diz no 16: mas abençoados são os vossos olhos, aleluia, porque enxergam, e os vossos ouvidos porque ouvem. Versículo 17: pois com certeza eu vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então Jesus Cristo diz que muitos dos profetas do Antigo Testamento, pensa aí em Daniel, Elias, Ezequiel, Eliseu, eles quiseram ver o Cristo pregando, falando o evangelho, as boas novas. Eles quiseram ouvir aquelas palavras da boca do próprio Deus, do seu próprio Senhor, mas infelizmente eles não tiveram a oportunidade. E nós temos hoje, pois ele diz para Tomé: bem-aventurados são aqueles que não me viram, Tomé, mas que creram na minha palavra. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E para finalizar, Jesus vai explicar aos seus discípulos o que a parábola das sementes e do semeador quer vos dizer. Portanto, atentai para o significado da parábola do semeador, diz ele, o Deus Todo-Poderoso. No versículo 19. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, a mensagem, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então vem o maligno e as arranca, porque elas, infelizmente, não chegaram a semear no solo aquelas sementes que caíram à beira do caminho. O 20, ele continua dizendo: o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Pois existem muitas pessoas que ao ouvir a palavra logo ficam felizes e aceitam com alegria. Mas ele diz no versículo 21: contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. Quando por causa da palavra chegam os problemas, chegam as perseguições, logo perde o ânimo. E muitos, ao se depararem com as tribulações e adversidades, acabam desistindo da caminhada. E o 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas, que é como eu disse antes no vídeo, há uns minutos atrás, o dinheiro é o grande espinho, é o grande percalço da vida de um cristão nesta terra, acabam sufocando ele e a mensagem se torna infrutífera. E o 23 ele finaliza, que é o melhor, glória a Deus. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Seja tu uma dessas sementes que produz grande colheita, que dela faz brotar frutos. E ele diz: alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. E que sejamos essa semente que brota. E que, se necessário for morrer, porque é necessário que a semente morra para que se nasça uma árvore de frutos. E que sejamos esse fruto. Se necessário for, iremos morrer. Mas que iremos dar frutos a 100, a 60 e a 30 vezes mais pela graça e a misericórdia de Deus.
Esse, meu irmão, é o que o Senhor tem para nós hoje. E é isso que eu te desejo. Que esta palavra traga, assim, libertação, transformação em tua vida, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Então fique na paz, meu irmão. Que Deus te abençoe. Shalom.